Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Galera, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, e nós vamos adentrar no capítulo 2, porque temos um tema muito interessante para a gente estudar aqui, para a gente dissecar e não compreender de uma maneira equivocada. Por isso que eu vou entrar no capítulo 2. Capítulo 2, acompanhe comigo se você já tem um livro. Diz assim: existe uma ciência para ficar rico. E eu já quero começar com um parênteses. Quero focar na palavra ciência. O que é ciência? O que é teoria científica e o que é fato científico? Teoria científica é quando um cientista desenvolve uma tese e está trabalhando apenas no mundo das ideias. Então, pela matemática ou pelo raciocínio lógico, aquele desenvolvimento intelectual dele tem que gerar determinado resultado. E enquanto ele não consegue tirar essa teoria do papel e aplicar na prática, levar para o laboratório e conseguir atingir o resultado propriamente dito, o resultado na vida real, se torna então apenas uma teoria. Mas levou para a prática, levou para o laboratório e teve o resultado, aquilo deixou de ser teoria e se tornou fato científico. Então, quando outros cientistas realizam o passo a passo, realizam os mesmos procedimentos, eles conseguem os mesmos resultados. Então, nós temos uma comprovação de um fato científico, porque ele pode ser repetido por todas as pessoas que seguirem aquele passo a passo, entendeu? Então, nós temos o fato científico e nós temos a teoria científica. O fato científico ele vem após a teoria. A teoria trabalha no mundo das ideias e o fato está trabalhando no mundo real onde nós vivemos, onde nós habitamos. O autor ele está fazendo uma afirmação um tanto quanto séria, porque ele diz que existe uma ciência para ficar rico. Então, se é ciência, se você repetir os mesmos passos que as pessoas que já são ricas, que têm grandes resultados extraordinários, se você repetir tudo que elas fizeram, você também vai ficar rico. Agora, presta atenção, é aqui que entra o perigo dessa afirmação. Porque se ela fosse, de fato, verdade absoluta, não existiriam pessoas necessitadas, não existiriam pessoas carentes, não existiriam pessoas pobres. Porém, isso não significa também que o que ele afirma no livro seja uma inverdade. Por quê? Porque cada pessoa tem uma característica diferente. Cada pessoa tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio caráter. E não são todas as pessoas que estão habilitadas a seguir pelo mesmo caminho que as pessoas bem-sucedidas seguiram. E assim, se elas não conseguem repetir todos os passos, ou pelo menos a grande maioria dos passos, eles não conseguem naturalmente ter os mesmos resultados. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o like agora se você ainda não fez isso. Pois bem, continuando o raciocínio. Mas existem outras pessoas que são capazes de sair do absoluto zero e elas adquirem o conhecimento que essas pessoas já bem-sucedidas adquiriram, repetem os procedimentos, repetem os passos e essas pessoas sim, elas adquirem as habilidades, elas adquirem a mentalidade correta, e elas trabalham da maneira certa, então elas obtêm o mesmo resultado. Faz sentido para você? Vamos lá, vamos exemplificar. Nós temos aí diversos empresários famosos, conhecidíssimos no mercado, como por exemplo, eu gosto sempre de citar a pessoa do Silvio Santos, pessoa que eu admiro como profissional, a sua ética. Gosto do jeito engraçado dele de lidar com as pessoas, né? Ele, não sei se querendo ou sem querer, primeiro que ele é uma pessoa extremamente agradável, muito engraçado por natureza e ele tem alguns jargões que são imitados aí pelas pessoas, mas enfim, né? É um empresário de muito sucesso, ele é o idealizador, a pessoa que projetou, criou o SBT, ele é o proprietário do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Não estou ganhando absolutamente nada para falar do SBT, ok? Estou falando do empresário Silvio Santos. Mas todos sabemos que o empresário Silvio Santos, ele saiu do zero. Ele veio de uma família de classe média baixa, mas começou a trabalhar muito cedo, só que ele trabalhou da maneira correta, ele sempre trabalhou com vendas, sempre teve facilidade de se comunicar com o público. E ele começou vendendo como camelô, vendendo caneta, vendendo aquelas carteirinhas para guardar documentos e tal. E
está aí com uma rede de televisão de sua propriedade. Mas olha que interessante, ele não veio de um berço de ouro, então ele seguiu determinados passos, ele se conectou com as pessoas corretas, ou seja, ele fez as coisas certas e ele tinha a mentalidade de sucesso, ele tinha a mentalidade correta. Então nós não podemos dizer que nesse caso o que está sendo dito no livro é uma heresia, é uma bobagem, é uma besteira, porque se fosse assim 100% das pessoas conseguiriam ter o mesmo resultado. Não é assim que funciona, porque nós temos o fato científico, aí já voltando para a ciência mesmo. Nós temos o fato científico e temos acesso ao passo a passo. Só que não são todas as pessoas, presta atenção nisso agora, aqui está a chave. Não são todas as pessoas, apesar do procedimento ser igual, não são todas as pessoas que estão habilitadas, têm o conhecimento e as habilidades corretas para fazer com que determinada teoria científica possa ser comprovada na prática. Então, dentro de um mundo limitado, dentro do mundo dos cientistas, e mesmo assim tem que estar ligado àquela área do conhecimento, apenas algumas pessoas restritas são capazes de reproduzir aquele experimento e assim comprovar o fato científico. Faz sentido para você? A teoria ela está aberta para todos, mas nem todas as pessoas são cientistas, então nós já começamos a reduzir. E nem todas as pessoas são da exata área de conhecimento, da mesma área de conhecimento daquele fato científico. Ou seja, existem cientistas que trabalham na área da biologia, existem cientistas que trabalham na área da geologia, existem cientistas que trabalham na área da arqueologia, ou seja, o campo de conhecimento humano ele é muito grande. Física, química, bioquímica, etc, etc, etc. Faz sentido para você? Então, por exemplo, um cientista da área geológica, por exemplo, ele não está habilitado a comprovar um fato científico da área biológica. Faz sentido? Então, não é uma situação aberta a todas as pessoas, está aberto a todas as pessoas que têm aquelas características e habilidades e conhecimento e competência para repetir aquele experimento. Faz sentido? Se faz sentido, deixa seu like aqui. Se você não entendeu absolutamente nada, deixa a sua dúvida aqui embaixo, que eu vou te explicar isso pessoalmente, respondendo ao seu comentário, ok? Então, basicamente é isso. Apesar de ser ciência, nem todas as pessoas estão habilitadas ou capacitadas ou têm as devidas competências para repetir os passos que o autor sugere no livro e tantos outros autores sugerem também. Continuando, agora sim, vamos continuar o texto. Era muito importante que eu fizesse essa introdução para você entender exatamente do que é que nós estamos falando quando nós falamos que existe uma ciência para ficar rico, ok? Continuando o texto. Vamos começar de novo. Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. Repetindo, há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. Olha só, ele generaliza, ele fala que a partir do momento que as pessoas entendam estas leis, estes procedimentos, esses processos, obedecem, seguem, todas as pessoas estão habilitadas a adquirir riqueza. Aqui, de novo, eu quero fazer um parêntese. Eu concordo com o modo que ele pensa, eu concordo, mas eu não posso dizer que é para todas as pessoas. Não posso dizer, eu tenho que ser realista, não posso ser utópico. Eu preciso que você entenda isso até para que você tente fazer o caminho contrário, porque algumas pessoas lendo isso pensam que é fácil. Apesar de ser simples, não é fácil, porque envolve, na grande maioria das vezes, mudança de hábitos, mudança de mentalidade. E mudar o hábito, mudar a mentalidade de uma pessoa não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque não depende de terceiros, depende basicamente da própria pessoa. Primeiro que ela tem que entender que precisa de ajuda, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser mentoreada, ela precisa de um coach, ela precisa seguir os ensinos,
os conselhos, as direções que esse coach ou mentor passa para ela, e 99% das pessoas não são ensináveis. O que significa isso? Nós chamamos de ensináveis todas aquelas pessoas que são capazes de entender um conceito e seguir um determinado caminho, um determinado conselho. Porque a grande maioria das pessoas, elas já se acham autossuficientes. Elas acham que elas sabem de tudo e tudo aquilo que lhes é passado é como se fosse uma besteira. Ah, isso aí eu já sabia. Ah, se fosse simples assim, todo mundo ficava milionário. Tá fazendo sentido para você? Então, eu não estou discordando do que o autor está dizendo, mas eu estou dizendo que existem pessoas que elas não são capazes, infelizmente essa é a verdade, existem algumas pessoas que não são capazes de atingir esse nível de riqueza, de atingir este nível de prosperidade, porque elas não são ensináveis. São pessoas que já construíram uma fortaleza mental, que elas já estão posicionadas e seguras naquilo que elas sabem e não estão dispostas a aprender algo novo. Elas não estão dispostas a abrir mão do velho para aprender algo novo. Eu espero que você de verdade esteja entendendo o que eu estou dizendo nesse capítulo, para que você não se decepcione de maneira nenhuma com o conteúdo desse livro. Pelo contrário, esse conteúdo é fantástico. E se você entender, se você for uma pessoa ensinável, se você for uma pessoa que esteja disposta a romper os seus paradigmas, quebrar as suas verdades e aprender verdades novas, aí sim você vai estar completamente aberto para um novo caminho, novos resultados, talvez caminho e resultados que você nunca provou antes. Beleza? Se faz sentido para você, deixa o seu like aí agora nesse vídeo se você ainda não fez isso. Continuando. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer as coisas de certa maneira. Eu vou inverter aqui. Eu vou colocar de uma maneira que fica mais simples ainda de você entender. Vou repetir. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas da maneira certa. Não é da sua maneira, da maneira que você aprendeu, vem colocando em prática reiteradamente e os seus resultados sempre são abaixo da média, são abaixo daquilo que você esperava, são aquém das suas expectativas. Faz sentido? Se faz sentido, se você já está trabalhando em um determinado mercado, em um determinado nicho, e você vem aplicando certas técnicas, e essas técnicas não têm dado resultado, e você ainda assim está insistindo nessas técnicas, é aí que mora o problema. Você está fazendo as coisas, você está fazendo, mas não está fazendo da maneira certa. Tá entendendo? Porque tudo na vida existe o realizar. Alguns realizam de uma maneira e outros realizam de outra maneira. Os primeiros não têm resultado e os segundos têm resultado, trabalhando no mesmo mercado, trabalhando no mesmo nicho. Faz sentido para você? Então, todo mundo faz, só que existe a maneira certa de se fazer. Tá entendendo? Faz sentido o que é a ciência para ficar rico? Ciência para ficar rico é fazer as coisas da maneira certa. Fazer as coisas que precisam ser feitas dentro do que funciona. Não é dentro daquilo que você acha ser o certo. Tá entendendo? Então, por exemplo, tem muita gente que quer trabalhar com negócios de internet, com negócios online. Elas vêm trabalhando e insistindo há talvez semanas, meses, anos e não tem resultado. Elas estão se esforçando, mas elas estão, é o que eu chamo de nadar contra a maré. Elas estão nadando contra a maré, elas estão se esforçando demais e o resultado é sempre muito aquém daquilo que era desejado, daquilo que era esperado, porque elas não estão fazendo da maneira certa. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um like nesse vídeo aqui agora para me mostrar que você está gostando do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Repetindo, a posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas da maneira certa. E aqueles que fazem as coisas da maneira certa, intencional ou acidentalmente, porque isso acontece também, tem muita gente que fica milionário acidentalmente. O cara dá uma sorte e lança um produto, nem tinha tantas expectativas assim, mas lança um produto que faz um sucesso tremendo. E aí, o problema não é o sucesso acidental, o problema é manter esse sucesso ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Sabe essas músicas chicletes que da noite para o dia elas contagiam todo mundo, não sai da sua cabeça, toda hora você está cantarolando, ainda que você deteste o ritmo, ainda que você deteste a letra, que você deteste o artista, mas você está cantando, né?
e de repente, do mesmo jeito que vem, vai embora. Sabe aquelas bandas, aqueles artistas de um sucesso só? Daqui 20 anos o cara tá fazendo shows e tal, a banda tá se apresentando por aí, cantando, apresentando o mesmo ritmo, a mesma música que fez sucesso há 20, 30 anos atrás. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Sucesso acontece sim de forma acidental, ok? Mas o problema desse caso é que a pessoa depois ela não consegue se manter na linha do sucesso. Ela sempre desaparece e ela tem que viver do sucesso passado. Bom, vamos lá. Então, repetindo pela terceira vez, a posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira ou da maneira certa. E aqueles que fazem as coisas da maneira certa, intencional ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto aqueles que não fazem as coisas da maneira certa, não importa quão duramente trabalham ou quão são capazes, permanecem pobres. Olha só que interessante. Quantas pessoas que você conhece... Olha, eu quero fazer um outro parênteses. Olha o que é a leitura ativa. A leitura ativa é justamente isso. Você criticar o texto parágrafo por parágrafo, linha a linha, palavra por palavra. Porque aí você disseca o texto e você aprende a mensagem do autor. Você, de fato, retém a mensagem do autor. Você entende do que ele está falando. Tá entendendo? O quão importante é fazer uma leitura ativa de um texto, seja um texto técnico, seja uma leitura de um jornal sobre economia, por exemplo, sobre o mercado de ações, enfim, toda leitura que você for fazer, se é algo que está relacionado ao seu trabalho, à sua profissão, ao seu negócio, você precisa sempre fazer essa leitura ativa, uma leitura crítica, esmiuçando o texto. Não importa o tempo que você vai levar para ler um capítulo, o que interessa é que quando você terminar esse capítulo, você de fato absorveu tudo que ele tinha para te fornecer. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o like se você ainda não fez isso e deixa nos comentários aqui abaixo o que você acha sobre a leitura ativa. Depois que você começou a aplicar a técnica da leitura ativa, quão melhores foram os seus resultados? Como é que o seu entendimento, a sua capacidade de interpretação dos textos aumentou e melhorou com a aplicação dessa técnica? Deixa escrito aqui nos comentários para que eu possa trocar ideias com você e eu quero aprender também com você. De repente você aprimorou a técnica, conseguiu descobrir algo novo. Conversa com a gente aí, deixa os seus comentários, me faça saber o que você pensa sobre isso, ok? Vamos dar continuidade. É uma lei natural que é causa e, como tal, produz sempre os seus efeitos consequentemente. Ah, eu não fiz o comentário que eu queria fazer. Ele fala aqui que não importa quão duramente as pessoas trabalhem ou quanto elas sejam capazes. Se elas não fazem da maneira correta, então elas não têm resultados, os resultados que elas desejam. O que ele está querendo dizer com isso? Existem muitas pessoas que têm um estudo básico, que têm uma educação formal básica, pararam aí talvez os seus pais mesmo trabalham na quarta, pararam de estudar na quarta série antiga, do colegial antigo, né? Quinta série, e são pessoas de extremo sucesso. Eu conheço muitos profissionais assim que estão na faixa de 50, 55, 60 anos de idade, mas são pessoas que são milionárias, são pessoas que construíram um patrimônio gigantesco, mesmo com pouca educação formal. Olha só que interessante isso. Então, mais uma vez, não é a quantidade de informação que você tem, mas sim a sua capacidade de fazer a sua informação, aquilo que já é seu, trabalhar para você. Quantos doutores com títulos mesmo, títulos acadêmicos, doutores, com títulos de doutores, né? Pessoas com títulos de doutores, mestres com títulos de mestres, especialistas que não conseguem romper na vida financeira, que não conseguem ter resultado na vida financeira. Essas pessoas fazem, insistem, elas colocam todo o conhecimento para trabalhar para elas, mas não rompe, não acontece. Você conhece gente assim? Seja sincero, talvez você seja cercado por pessoas assim. Talvez você seja o menos instruído, o que tem menos educação formal do seu grupo de amigos, do seu grupo de relacionamento, mas talvez você seja a pessoa de maior sucesso entre essas pessoas. Você é o que tem menos escola, tem menos educação formal, mas o que tem que desponta em sucesso, ok? Em patrimônio, em construção de riqueza mesmo. É só você parar e analisar
as pessoas que te cercam. Ou o contrário, você é uma pessoa extremamente bem capacitada, muito estudado, com títulos, com honrarias conseguidas até fora do país, mas que você ainda não conseguiu se destacar financeiramente. Para pensar sobre isso. Anota aí tudo que você pensa a respeito disso nas suas anotações, o que é que te levou a estar exatamente onde você está hoje. Porque, segundo o autor, é uma ciência. Então, talvez seja o momento de você fazer uma reflexão sobre tudo que você sabe sobre determinado assunto, sobre o seu negócio, e ser bastante sincero consigo mesmo e dizer, não, eu preciso começar tudo de novo, porque até aqui o que eu fiz não deu certo. Galera, eu vou parar por aqui o vídeo de hoje. O capítulo, ele trabalha basicamente sobre isso, ok? Ele repete isso de diversas maneiras, mas eu acho que eu já consegui transmitir para vocês qual é a finalidade deste capítulo, a reflexão que você precisa fazer para você mudar de vida e construir a sua riqueza. Afinal de contas, nós estamos tratando sobre a ciência para ficar rico. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado deste nosso vídeo de hoje, desse nosso conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você chegou até agora neste vídeo, deixa o seu like, é muito importante. Dúvidas, sugestões, comentários, converse comigo aí na caixa de comentários abaixo. Eu vou te responder pessoalmente. Também ative as notificações, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada e compartilhe este vídeo nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Traga mais pessoas para o nosso canal. Vou ficar muito feliz com a sua atitude. Um grande abraço, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!